nós somos liderados por um farol, cara. Como assim? É igual. Se você acha o seu líder sem importância, é que nem aquele poste, ou ele é de ferro ou ele é de cimento. E tem lugar que é de madeira. Tanto faz. Ele tá lá para te mostrar o que é o melhor. E aí? A liderança foi Deus que colocou. Então assim, ó, tem imposto. Não vou lá pagar imposto. Não vai pagar imposto? Cara, hoje em dia quem não paga imposto é preso. Não, mas eu faço o que eu quiser da minha vida. Ninguém vive fazendo o que quer. Se faz o que quer, não segue a Cristo. Não segue. Por quê? Porque nós somos chamados por Ele para seguir os princípios dele. E os princípios do Senhor é a obediência. Eu não vou seguir direções que quebram os princípios do Senhor. Uhum. Mas se não quebra os princípios do Senhor, você tem a bênção. Graça e paz, meus queridos, estamos iniciando mais um Ser Filho Cast e hoje, como sempre, com um homem de Deus, né, sempre compartilhando a palavra de Deus, aprendendo um pouco mais a ser filho de Deus. E hoje, um dia muito especial, nós estamos aqui com o nosso líder, nosso apóstolo Felipe. Você tá famoso, hein, meu? Vocês estão ficando famosos, hein? Cara, pastor, toca aqui. Pastor, famoso, hein, meu? Meu pastor, meu líder, estamos aqui hoje para bater um papo, né? Ele iniciou esse podcast, a gente já está aí uns 4 meses, Yara? E sempre, né, quando ele puder, ele vai estar aqui para continuar fazendo o que sempre fez nos bastidores, né? Que é nos ministrar, ensinar a palavra de Deus, o coração de Cristo. E hoje a gente vai bater um papo, vamos conversar sobre a palavra de Deus, num tema muito bom, né, apóstolo? Um tema sobre obediência, submissão, coisa boa. E aí, AP, tudo certo? Tudo bem? Obediência, submissão, tudo bem. É um prazer estar aqui mais uma vez. E parabéns de novo, cara, top. Cada podcast. Tá melhorando cada podcast, a gente tá melhorando. A Yara, que era famosinha também. Ela que domina e governa. Que gerencia tudo. Tá, vira a câmera pra ela. e é verdade. Obediência e submissão do coração da Yara, pelo amor de Deus. Desde o princípio, né? Faz muitos anos que ela tá com a gente. Muitos mesmo. Né? 8? 9 anos. Meu Deus, 9 anos já, Yara. É um tema muito... área próxima. É um tema muito bom, um tema que pega todo mundo que está até hoje, né? É verdade. Um tema que a gente tem muito... Quem está? Muito testemunho, muita vivência, né? Quem não vive, né? E assim, obediência, submissão. E aí, eu venho estudando esses dias a respeito, inclusive, de 1 Samuel 15, que eu estava falando, né? Onde Saul, ele vai para a guerra segundo a direção de Deus. Interessante que é o plano de Deus, né? Ele recebe um plano e ele vai para cima, mas quando eles conquistam, ele começa a não seguir 100%. E aí é o problema. Então, você tá esse é o ponto. Quem é que está aqui? É quem segue 100%? Não, às vezes não. Mas se alinha. Né? Se alinha. Por exemplo, o Saul, ele poderia se alinhar. Ele deu uma escorregada e teve a oportunidade de voltar. Exatamente. Esse é o ponto, né? Então, assim, é muita coisa que aconteceu. Deus não foi injusto com Saul, né? Se você for, poxa, Deus que escolheu ele, né? Usou Samuel, ele levanta ele como o primeiro rei. E era um homem bom. A Bíblia diz que ele era um homem... Exato. Era difícil achar um homem como um homem que nem o Saul. E o Saul era um grande rei. Mas, como todos os homens, quando digo homem, sempre corrijo. Homens e mulheres. Então, como todos os homens e mulheres, né? Quando nós alcançamos poder, quando nós somos responsáveis por algo, quando nós recebemos de alguém ou de Deus a responsabilidade para liderar ou representar
Às vezes nós misturamos as coisas e acabamos não seguindo a Cristo. Eu tenho certeza que eu já errei com isso. Então, assim, eu acho que eu e todos os líderes, né, são homens e mulheres, e Deus, ele treina os líderes. Então, Saul, ele acaba chegando ao limite de que Deus fala Samuel. Acabou. E Aí não tem mais o que fazer. então, felizmente, e ele pede pro Samuel, né? E ele pede perdão pro Samuel. Não sei se você lembra, ele pede perdão. Sim. Ele pede para ele. E assim, ele pede perdão para ele, me ajuda, por favor. E ele vai para cima do profeta, né? Que é o profeta que levantou ele. E o profeta fala que, não tem como. Não tem como. Não, mas eu deixei os melhores bois. Nós vamos sacrificar. Por acaso Deus, como ele quis dizer, né? Coloca à frente o sacrifício, que é a obediência, é melhor obedecer. É melhor obedecer do que fazer sacrifícios, né? E uma vez eu vi uma pessoa falando, então, o sacrifício Deus, ele não recebe, não. Estou falando que é melhor, não que não deve se sacrificar. Né? Isso. Então, assim, senão Jesus não se sacrificaria por nós, não se entregaria. Então, o sacrifício é importante, faz parte da vida, entende? Exato. Nós fazemos sacrifício o tempo todo. Mas é melhor a obediência. É melhor a obediência. É melhor obedecer. E, AP, a obediência é em coisas grandes ou em pequenas coisas? Porque eu acredito que para Saul era algo simples, era algo pequeno, né? Às vezes as pessoas, não, eu só vou obedecer se for nessa grandeza aqui, mas, né, quem é fiel no Sim, pouco ali, né? Muito importante. São em pequenas coisas ali, né, AP? Do dia a dia. E é essa questão. O orgulho, ele precede a queda. Então, assim, não tem como a gente falar de obediência, né, de submissão, sacrifício, sem falar dessa questão, né, que o homem, ele se encontra numa posição onde ele acha que pode... Exato. Ele perde a sensibilidade ali do coração de Deus, da balança do Senhor. Então, essa é a questão. O primeiro mandamento, né, o primeiro que o Senhor ensina é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, assim, e o próximo como a ti mesmo, Jesus ministra. Então, passar do limite é ali do amor. Então, não importa que posição você está. Se o orgulho te pegar, cara, você vai... mas realmente eu tenho autoridade para fazer. Não é? Ele era o rei, ele, não, mas isso aqui eu... Lembra quando os meninos falaram, Senhor, correram na frente dos outros 12, falaram para Jesus, coloca uma esquerda, uma direita, aquilo lá é o quê? O que eles queriam? Queria a posição, queria o status, reconhecimento. E assim, eles estavam andando com Jesus. Então, eles não são Saul. Então, assim, eles não são o povo do Antigo Testamento. Eles estavam com Cristo em um bom tempo. E estavam preocupados. Jesus fala, o maior é o que serve. Maior é aquele que cuida. Então, assim, eu acho que o limite está no cuidado e no amor para com o próximo. Eu acho que Jesus fala muito de caridade, né? A caridade não de dar, não de entregar, mas sim colocar as pessoas à frente ao nosso bem-estar, colocar a gente na frente de qualquer coisa. A caridade está muito nisso, né? Uhum. Então, assim, ser uma pessoa caridosa, colocar a família, a esposa, os filhos, não estou falando de deixar pecar, não tem a ver com isso, mas no zelo, no cuidado, em ensinar princípios. E o Saul, ele perdeu o princípio da obediência. Então, assim, não, eu estou fazendo o sacrifício, vamos sacrificar, mas Deus pediu para matar todo mundo. Era para acabar com todo mundo. Então, o rei estava junto lá, inclusive, né? Depois o Saul vai atacar o rei, o Samuel. Então, eu acho que assim, tem um limite. E assim, falando de obediência e sacrifício, depois de Cristo, depois da graça sobre graça, depois do amor e o zelo do Senhor, que Ele entregou o seu Filho por amor, isso não aconteceria, certo? Então, como assim? Então, assim, não é um pecado qual não teria arrependimento. Entende? Uhum.
Então, assim, eu acredito que se fosse nos dias de hoje, bom, ele aponta algo muito, muito triste. Ele fala para Samuel, perdoa ele. E depois ele fala, vai, sacrifica comigo e tal, me honra. Cara, fala de honrar ele. Esse é o ponto, é o Exatamente. coração. O coração dele estava muito em ele ser exaltado, Mesmo ele ser conhecido. Samuel, profeta, repreendendo ele, não teve esse arrependimento genuíno de reconhecer. Ele ainda Estava queria estar preocupado. pensando, ó, desce comigo pra galera ver que tá Ele estava tudo bem. preocupado no status. Né? Ele estava preocupado com o que as pessoas pensariam dele. O Exato. que o povo vai pensar de mim. Cara, tanto faz. E aí, é o que você falou, é vinculado ao orgulho, né? Exatamente. Cai no orgulho, né? E assim, AP, sempre vai ter, por exemplo, Saul, ele não queria obedecer. Então, vai ter essa questão, não, mas eu não quero, mas não é sobre isso. Mas eu não estou sentindo vontade, mas não é sobre isso. Mas eu acho que é melhor por esse caminho. Não é sobre isso. Né? Não pode entrar deixar o seu sentimento à frente de uma direção ali. Exatamente. Né? E o erro da minha vida, não quero nem falar das pessoas. Acontece tanta coisa na igreja e tal. Esquece as pessoas. Olha para o seu coração. Olha para o seu coração. Então, assim, o maior erro está em mirar nas outras pessoas. Em ver os erros, ver as situações que acontecem, ver os exemplos. Cara, a gente tem que cuidar da igreja, direcionar. Mas está muito no nosso coração. Então, assim, a preocupação do Saul em... o que o povo vai falar? Cara, o que Deus, né? Imagina só, Saul foi direcionado por Deus. A palavra é, me arrependo. Cara, interessante, mais pra frente ele vai falar que Deus não se arrepende. Ele mesmo vai falar. Então, assim, acho que foi ele que falou. Mas, como assim se arrepende? Deus olhou e falou, mudar o plano, não dá mais. Porque não tem como, ele não segue direção. Aonde vai chegar a igreja? Vou falar da igreja, porque é o povo de Deus. Cara, onde vai chegar... Se ele deixasse aquilo, né, pai? Essa se ele não congregação resolvesse aquilo, não o que ia gerar ali? Cara, não tem como. É o líder dos líderes. É o líder dos líderes. Samuel teve medo dele. Cara, se eu for lá, ele vai me matar. Se eu continuar... Ele ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Porque o camarada tinha se perdido e ele ia fazer qualquer coisa. Começou a inverter a nós erramos muito. Os homens erram muito. Então, assim, eu acho que está muito no reconhecer, sabe? Jesus vem para nos entregar o Espírito para nos ministrar ao arrependimento. Então, assim, o arrependimento, que hoje, como eu estava falando, né? Hoje nós estamos num tempo, numa aliança nova. Então, assim, nem apontando para ninguém. Eu estou ouvindo isso aí, será que ele está mandando um recado? Eu estou falando de mim mesmo, me preocupo muito. Porque o que adianta? Nossa, é chamado apóstolo, é chamado querubim, sei lá. É chamado, não importa o nome que te chama, não importa o que você exerce na igreja, você é filho. Então, assim, filho, cara, tem que submeter, tem que honrar, tem que ter princípios, tem que fazer parte da família. Então assim, hoje, eu estou muito preocupado com o meu coração, muito mesmo. Então, assim, acontece, como eu disse, acontece muitas coisas na igreja, muitas coisas em todas as igrejas. Nós ouvimos, e sempre aconteceu, nós estamos no Antigo Testamento. Então, assim, a história da palavra de Deus é falando erros e acertos dos homens. Então, nós temos o Saul, que foi um grande rei, depois se perdeu no orgulho, na obediência. Isso é muito fato, está falando que se arrepende por causa da obediência, ele perde ali a posição, mas também, presta atenção, Antigo Testamento, Deus não tirou e colocou ele em outro lugar. Deus não fez isso. Então, assim, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, assim, não pode fazer. Se Deus não fez, o próprio Deus não fez com ele, espera. Quando ele morreu, o outro entrou. Então, assim, a gente se desespera. Vamos dar um jeito, a gente tem que derrubar alguém. Derrubar? Como assim derrubar? Exato. Não tem que atacar as pessoas. Não precisa disso. Ora, fala com Deus. Porque também você entra num campo de... Que não é de juiz, né? Você vai sentenciar algo. Você não é para fazer isso. Então, realmente não é seu. Porque, AP, eu sempre quando eu vejo o Saul,
e logo em seguida vem o Davi. E eu vejo que o que Davi cometeu, na minha concepção, é muito mais grave, assim, em questão humana ali, de quem olhar ali vai julgar mais grave. E só que o pós, né, o depois, quando vem a repreensão, que é o que o Saul não teve, né? O arrependimento ali, o orgulho. E aí também tem a questão das pessoas olhar, por exemplo, se Saul olhasse, né, para onde ele foi, olhasse, mas Deus, Davi fez algo muito pior, né, as pessoas entram nessa cadeira que não é delas. Mas como assim, AP? Ó, fulano, eu só fiz uma mentirinha, aí ó, fulano que fez, não obedeceu você, não sei o quê. Mas é o arrependimento, né, AP? Que as pessoas se esquecem como Deus olha, como Deus trata, como Deus... E nós não podemos esquecer que com Deus não há injustiça. Então, assim, eu tenho tentado absorver isso. Eu estou falando de novo. Por quê? Absorver. De não levar as coisas para o pessoal. Porque você não sentenciar, nossa, você fez isso, então Exatamente. você usar a sua lei, né, dentro de você, né? Então, assim, ó, por isso que nós temos que ter paciência e esperar Deus se mover. Então, se Deus se move e fala, agora nós vamos mover de tal maneira. Cara, você entende isso e está acontecendo, você entende que é algo, você prossegue, vai embora. Vamos fazer aquilo que Deus está direcionando. Mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque assim, ó, a igreja, ela é liderada pelos homens, certo? E o Espírito Santo de Deus está regendo tudo ali. Os homens estão, mas é o Espírito Santo que está regendo. Então assim, ó, quem não vai deixar de acontecer isso aqui? O que aconteceu com Saul? Como assim? Isso não vai, Deus não vai permitir. Isso nunca vai acontecer. Digam, isso nunca vai acontecer. Deus permitir isso aqui, dar continuidade. Tudo tem um limite. Então assim, ó, estão manipulando, estão direcionando, estão fazendo. E se isso está acontecendo, relaxa. Está chegando, Deus está chegando. Alguém vai vir aqui falar, alguém vai lá e vai falar, alguém vai lá no outro canto. Por quê? Cara, ninguém vai passar do ponto com Deus. Isso não existe. Mas estão fazendo coisas terríveis, estão em tudo quanto é lugar. Parece que Deus não está fazendo nada. Ei, calma. Isso não existe. Não tem como eu viver uma vida injusta e, cara, colher bênção, colher coisas extraordinárias. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer? Não, isso não vai acontecer. E certamente teve pessoas que criticaram Samuel, né? Cara, se tivesse internet naquela época, iam atacar. Imagina como olha, ia o profeta ser. Samuel tirou Esse o cara, rei, Deus, Saul. esse cara tá de brincadeira. Ó, e o Saul, Cara, certeza Saul, que não. O que tá acontecendo? Volta atrás aí, não entendeu que era Deus. Ele tava falando, ei, vai, me perdoa. Como assim, me? Deus pediu pra vir aqui. E ele, não, levando o pessoal de tipo assim, não, faça alguma coisa aí. Fazer o quê? Coitado, desculpa, vou falar uma coisa agora. O que o Samuel podia fazer? Ali, quando Deus deu uma direção, vai fazer o quê? Tem que fazer. Cara, não tem o que fazer. É olhar e seguir. E assim, ó, eu mesmo, eu sempre conto, cara, eu já vivi coisas com Deus extraordinárias, assim, a coisa boa de Deus vir repreender mesmo. Pesado, por causa de orgulho meu, por causa de dureza de coração. E assim, ó, e a gente olhar para Deus e entender, a gente é criança. E acabou, isso, pronto, acabou. Então assim, ó, não há injustiça, não tem como uma maldição vir aqui sem causa justa e arrebentar, se arrebentando com todo mundo. Isso não vai acontecer. Não, acho que não. Deus zela pelo seu povo. Tudo coopera para o bem. Então você não anule as escrituras. É escritura, o negócio aqui é Bíblia. Não tem como sair da Bíblia. Tem como anular a escritura? Não. Por quê? Aqui é só Bíblia. Não tem esse negócio. Então assim, uma coisa importante. Ninguém vai passar do ponto com Deus. Então assim, se você faltar com amor, cara, do jeito que você julgar, você vai ser julgado. Então, assim, ó, tudo que plantar será colhido. Vai vir. Mas que falta de distância de coração de Deus em achar que tem pessoas que conseguem burlar Deus. Você acha que alguém vai burlar Deus? Cara, me preocupo muito. Então, assim, falando com o meu eu mesmo. A preocupação é passar do ponto e Deus vir, ei, ter que fazer algo, comigo. mexer. Puxa, e assim acontece, é lógico, nós somos homens, né?
Então, assim, às vezes a gente se sacrifica a verdade. Se sacrifica tempo e viagem, corre, faz faz de tudo e não obedece. E aí? O que vai acontecer, Diego? Fala, pastor. Melhor obedecer. Mas o que vai acontecer? Não tem jeito. Deus vai vir. Vai tirar? É o que eu falei. Pode ser que sim. Mas pode ser que Deus venha falar com você e você tenha um coração bom. Você está pronto para ouvir. Rapaz, Senhor, me perdoa. Cara, o que eu tenho que... Vai por esse caminho. Exatamente. O que eu vou fazer? Para onde eu tenho que ir? O que eu preciso reconciliar? Para quem eu preciso pedir perdão? E aí entra no coração, né? Não olhar para a pessoa do lado, olhar só para o seu coração, exatamente. né? E P, na Bíblia, né? De Gênesis até Apocalipse, sempre existe uma pessoa falando com outra pessoa, né? Nunca, às vezes, quando não tem ninguém, Deus vai usar uma mula ali, mas sempre tem um homem liderando um outro homem. Exatamente. O próprio Cristo se submeteu. Então, eu vejo pessoas tendo muita crise, né? Não foi Deus que falou, foi o meu líder. Tendo essa separação. Não. Tem que ser, o céu tem que se abrir, a voz tem que descer. Veio do seu pastor, veio do homem que Deus colocou. E aí entra as pessoas igual Saul, não mais reconhecendo que Samuel é a boca de Deus para a vida dele. E acaba não ouvindo mais, não obedecendo mais. É por isso que eu ensino e sempre levei isso muito firme no que eu acredito. Porque a pessoa está te liderando e ela entra numa vida de iniquidade, cara, é complicado. Então, assim, entrou numa vida de iniquidade, ela começou a viver coisas que, ela se perdeu. Ela continua ali. Ela vive ali uma vida de pecado, ela entrou numa vida iníqua, não tem como mais. Se a pessoa não está te ensinando, não está te direcionando ao pecado, certo? Porque às vezes é pegação no pé. Cara, poxa, tudo é eu, tudo isso aqui. Se for analisar mesmo, é pro bem. É pro bem, é zelo. Mesmo que você lute, eu não quero, mas cara, é pro bem. Por zelo. É pro bem. Então, assim, e acontece aqui em todas. Hoje em dia, cara, é problema com os pais. Então, assim, o pai direciona, não vai. O pai ensina, não vai. Então, outro problema, não tem pai. Não tem base. Então, você não tem base. Então, assim, e aí? Cara, é complicado. Princípio de liderança nunca teve, e aí quando entra na igreja choca, né? Como assim? O cara tá eu tenho que ficar seguindo. Aí vai, usa a Bíblia. Não, mas não tá na Bíblia, isso aqui, cara. Mas a gente vê a história sempre um líder, um profeta, um rei direcionando. Nem tem jeito. Deus age assim. E assim, o Davi falou, não vou matar ele. Oportunidade. Deixa, tá na caverna, tá um monte de situação. Ele não entrou na cadeira de juiz, não, ele fez coisa errada, eu vou executar ele. Não vou nem pôr a mão. E assim, não tem sentido. Por quê? Porque é uma divisão, entendeu? Isso é uma separação. E Deus não chamou a gente para separar. Deus não nos atraiu para isso. Então assim, a igreja, como eu do início falei, a igreja vai ter conflitos. Cara, vai ter. Mas quem é que acerta mais rápido? Quem ama mais, quem reconhece, quem entende que precisa ser fortalecido. Então, assim, esclarecer as coisas, conversar, ter uma boa conversa. Com o líder também. Então, assim, por que está me direcionando tal coisa? Por que é o bem? Tenta entender que é o bem. Então, assim, existe também, puxa, aquele líder chatão que fica pegando peça. Lógico, eu acho que às vezes eu também sou assim. Por quê? Também, por falta de zelo. Quer que a galera acerta? Cara, eu tenho certeza que eu já errei. Por excesso de zelo, né? Cara, de assim, você cuidado, você quer que a pessoa ande ali, né? Mas e aí? Deus não está na igreja? Deus não está direcionando na igreja? Deus não está? Claro que está. É lógico que está. Em tudo, Deus vai consertar, Deus vai direcionar, Deus vai zelar. Mas o foco é literalmente. Eu tenho pensado muito mesmo. Senhor, eu quero ter as minhas forças
presta atenção, as minhas forças dedicadas ao meu coração estar alinhado com Cristo. Então, assim, desde o princípio, quando eu me converti e eu conheci a Cristo, que é a base total da vida, e é alguém que foi enviado para a morte, para o meu bem. Cara, como isso? Então, assim, é um nível parâmetro de Cristo, é alguém que veio para morrer. Seguir uma direção louca, né? Pro bem. Tô obedecendo meu pai. O que ele quer? Quer que eu morra? Cara, como Você assim? se entregue. Aí com coisa simples, ele foi lavar o pé do Pedro. Pedro, não vai nunca. Você não deixar eu fazer isso, cara. Submeter a coisa simples. As pequenas coisas. Não, mas isso aqui é pequeno, não faz diferença. Jesus fala, tá certo. Pula o pé dele. Não, pula o pé dele. Não aceitou. Por quê? Porque não. Mas o que ia mudar lavar o pé? Como assim? O que ia mudar? É isso. Esse é o ponto. Ele queria ali agora. Quando ele falou não vai, falou, opa, agora você entrou no campo da obediência. Se não deixar, você não participa mais. Por quê? Porque é o campo da obediência. E assim, pai, líder. Muito sério isso. Governo. Então, assim, nós somos liderados por um farol, cara. Você tá ouvindo o que eu tô falando? Uhum. Você para no farol vermelho, você para ou não? Sim. Por que você não vai direto? Porque é lei ali. E se você passar, o que vai acontecer? Ou um acidente, vai rolar alguma coisa, você tá sendo liderado por um poste? Digão? Por quê? Porque Deus permitiu que um homem fosse inteligente, colocou aquilo ali para te defender. Do quê? Do acidente, para trazer ordem. Mesmo que eu venha, não, mas eu tô atrasado, não faz sentido, não, que não sei o quê, eu acho nada a ver essa ideia, não sei o quê. Os acidentes acontecem porque eles passam do poste que está nos mostrando o que é para fazer. A direção é frear, tem que frear. É amarelo, tem que ter atenção. E aí, é um poste, tem vida? Não, mas que negócio é esse? É simples. Cara, é simples. O poste foi colocado ali para quê? Para o seu bem. Para te defender. Para te direcionar, parar na hora certa e acelerar na hora certa. E ter atenção no momento certo. Cara, é igual. Então, assim, como assim? É igual. Se você acha o seu líder sem importância, é que nem aquele poste. Ou ele é de ferro ou ele é de cimento. E tem lugar que é de madeira. Tanto faz. Ele está lá para te mostrar o que é o melhor. E aí? A liderança foi Deus que colocou. É isso. Quem colocou o poste? Quem decidiu? Foi o governo decidiu que vai colocar as normas, tudo. E aí? Vai defender? Vai pôr. E aí? Vai seguir? Tem que seguir. E aí? Tem que seguir. Então assim, tem imposto. Não vou pagar imposto. Você não vai pagar imposto? Cara, hoje em dia quem não paga imposto é preso. Não é? Tem as quem não paga é preso. Não, mas eu faço o que eu quiser na minha vida. Não é isso. Ninguém vive fazendo o que quer. Se faz o que quer, não segue a Cristo. Não segue. Por quê? Porque nós somos chamados por Ele para seguir os princípios dele. E os princípios do Senhor é obediência. Eu não vou seguir direções que não... que quebram os princípios do Senhor. Entende? Uhum. Mas se não quebra os princípios do Senhor, você tem a bênção. Se você seguir, você é abençoado. E, pai, experiência própria, né? A gente tem várias coisas, mas eu vejo que Deus respalda a liderança. Eu lidero o louvor há muitos anos e às vezes vem uma direção que parece que não, mas não precisa. Só que se seguir, dá bom. Porque veio... E, cara, é impressionante como Deus é. E aí, não é o mais qualificado, não é o melhor, não é o mais inteligente, o mais estudioso. É a unção da obediência. É isso, cara. E aí, quando... Eu falei, gente, faz isso aqui. Quando vai, parece um negócio, cara. É como se, Deus respalda, pega a mão assim, fala, opa... E aí vem uma direção. Imagina só, aí vem uma direção. Aí você olha e fala, você não tá vendo tudo que eu faço? O quantidade de sacrifício que eu faço? Eu vou ter que seguir isso? Olha quanta coisa que eu faço, horário. Você sabe o horário que eu chego? Você sabe as coisas que eu faço? Você vai começar a falar de sacrifício. Cara, eu queria obediência. Aí Deus vai olhar pra você. Puxa, era só seguir, meu. Eu obedeci um negócio pequenininho e ia dar bom. E assim, é o que eu falei. Isso é verdade. Digão, é o meu coração.
Entende? Como assim? É o que eu preciso. Não é o que você precisa. Se a igreja entender que isso é amor, acabou. Satanás, ele perde a força de quebrar a igreja, de separar a igreja, de enfraquecer a igreja. Então tá numa mesa que um fala mal do outro. Você sabe, ontem tive o privilégio, né? Hoje é segunda-feira, estamos gravando segunda-feira. No domingo nós fomos para a Church do Reino. E aí acabou o culto, nós fomos ministrados, foi uma adoração, foi muito bom. Finalizou, a gente sentou, tem um momento de comunhão, e aí começamos a conversar. E nós começamos a conversar do quê? Naquela mesa? De 2 horas de mesa. O crescimento da igreja, o amor do Senhor, o cuidado de Cristo. Começamos a falar ensinamentos, um traz uma palavra, outro traz uma palavra, algo tão puro. E aí nós paramos e começamos a falar a respeito disso. Então, nós temos a horas dessa mesa, falando do progresso da igreja. E aí nós comentamos, tipo, cara, como isso ia ser bom, né? Se a igreja tivesse para isso, não para criticar quem não está na mesa. Não para falar de pessoas que não estão. Nossa. Tipo assim, ó. Oi, Deus, dando o primeiro que nós falamos disso. Por quê? Porque começa a gerar coisas que não tem sentido. Então, assim, tem que se submeter a tudo. Cara, se é palavra de Deus, o que na lei de trânsito você não vai seguir? Você vai ficar batendo de frente? Não. E assim, ó. E não tá na Bíblia, né? O pare em farol vermelho. E assim, ó. Fala, não vou seguir porque não tá na Bíblia. Pô, irmão. O Detran é responsável por fazer o quê? Leis de trânsito. Então, você tem coisa que você vai falar, cara, isso é absurdo. Cara, essa lei é absurdo. Mas se você não praticar. E se você seguir, Deus vai Deus te abençoar. abençoa. Deus vai te abençoar. Então, assim, ó, tá muito nisso. E hoje, certo? Hoje tá nessa rebelião. Tanto negociação, né? Se vai ou não. É assim, ó, o caso aqui, ele vai falar de rebelião. Então, assim, ó, e estudem 1 Samuel 15. Ele vai falar de rebelião. Ele vai falar da palavra. Como assim? Você faltou com obediência. Se rebelou. Ô, louco. Tá escrito. É só ler. Não pode. Por quê? Porque você entra num campo de rebelião. Cara, e ele vai falar de feitiçaria. Ele vai falar que, cara, e aí? Tem que tomar cuidado. É assim que Satanás entra. Então, assim, hoje em dia é a divisão. Então, assim, é fato, o amor está na obediência. E não tem como a gente mudar esse princípio. Então, no carro, se você começar a dirigir, começar a quebrar as regras, não tem o que fazer. Uhum. E, AP, na minha vida, tem esses longos anos, né? Para quem não conhece, eu fui transformado através do discipulado, do AP, através de tudo isso que a gente tem falado. Eu falo isso tranquilamente, eu afirmo essa verdade que eu fui transformado através da obediência. E é muito ligado à confiança, né? De você receber uma direção e, tipo, cara, eu confio que teve muito isso na minha caminhada ali. De tipo, mas e aí, cara? Foi o AP e eu vou confiar. Você entende? Não entrar no campo de, ai, mas e se? Cara, esse pronto, acabou, cara. Vai pra cima, cara. Digão. Eu fui transformado em um monte de área assim. Transformação e prosperidade. Vamos te falar de prosperidade. Vai na rema, cara, que vai dar certo, cara. Confia. Vai dar bom. Então, assim, ó. Mas nós fazemos parte do Ministério do Ser Filho. Qual foi o maior levantar aqui para destruição? Qual foi, o que você acha? Sabe o que é? É o seu coração olhar para o seu líder e você duvidar. Você começa a duvidar, não está falando de coisas contra, entende? E assim, ó, vai enfraquecendo, aí vai juntando um grupo contra, acabou. Ó, a pessoa começa a ir contra, cara, começa você a ir não contra. confia mais que... Todos são líderes, imagina. Todos lideram. Como assim? Imagina só. O pai tem uma criança, ele ensina, cara, uma coisa maravilhosa, criança. Tem a Lilisa, ela já tem 7 anos. E vai ficando mais velha, vai, daqui a pouco ela tá, ei, peraí, opa,
Que isso? A gente vem com o princípio. Se você não ensinar com o princípio, ela vai contra. E vai chegar uma hora que ela vai fazer o quê? Ela vai se rebelar. Como assim? Vou embora de casa. Não pode. Ou não pode acontecer isso, entende? Então, assim, lá na minha casa, cara, às vezes a Lilisa... mas por quê? Cara, a gente vem e explica por causa disso, disso, disso. Não pode ser isso e pronto, acabou. Não. Porque é assim, 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 ó. Papai já viveu isso, ou tem essa experiência, e assim, 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 ó. Aqui na igreja está escrito. Com ela também, está escrito. E segue que vai dar bom. Cara, às vezes fica meio assim e vai. Então, assim, e aí? Chega num ponto que às vezes acaba as explicações, né, com B. Pergunta, não, eu vou explicando. Não, mas não sei o quê, não sei o quê. É porque eu tô falando. Vai chegar no tempo ali, quando começar, não, que não sei. Por quê? Porque vai pra cima. Aí você vira as costas, já é isso, pronto, acabou. Porque quem Deus levantou, tá falando. É isso. Você vai explicando, chega num momento e fala, irmão, só segue que... Segue, já era. E ó, que eu tava falando, ó, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Então ali, ó, arrogância e rebeldia. Por quê? O cara não é rebelde se ele é arrogante. O cara é rebelde que ele começa a olhar e falar assim, esse camarada não tem mais nada para me dar. Mas quem disse que é um homem que lidera a igreja? Como assim? Ontem eu disse isso e eu sempre falo aqui. Sempre falo, se você parar, eu estou ministrando a respeito de Jesus Cristo e começo a falar a respeito do cego. Hoje eu estava falando com o Juninho no vídeo, começamos a falar. Por que ele nasceu? Foi o pai dele? Então, uma discussão, né? Quem é que pecou? E que vocês vão estar, cada um ouvindo ali o Espírito Santo ministrando os corações. Cara, vai pegar 3 pessoas e falar, dá um testemunho do que Deus falou com você. É 3 coisas diferentes. Por quê? Porque é o Espírito Santo que fala. E é específico no coração de cada um. Então, assim, ó, precisa ter esse peso de entender que o Espírito Santo, as pessoas estão esquecendo disso, que o Espírito Santo de Deus, que Jesus conquistou, foi o céu aberto e o Espírito Santo morando dentro da gente. Então, assim, ele mora dentro da gente. Não, mas ele está testificando contra o líder, não é o Espírito Santo. Como assim? Não é, cara. Desculpa. Eu acredito nisso, AP. Eu acredito e vivi muito isso, sabe? De verdade. Você falou aí algo que a gente não falou muito, mas está junto, obediência e submissão. Está debaixo de uma mesma missão. A gente está no mesmo time, a gente está indo para uma direção, cara. Não é uma direção para outro lado. É a mesma coisa ali. Você está debaixo de uma missão e aí, se houver nenhum time, né? A gente está em época de Copa ali. Se um cara só, correndo ao contrário. Se ele der um passe ao contrário... eu não acho que tocar pro outro, a direção do técnico seja bom, eu vou mudar. Cara, já era, acabou o time, acabou tudo, porque ele tá jogando contra. Ele não tá, além de não obedecer, ele não está debaixo da mesma missão ali. E não é agradável, sabe? É assim, ó, não é algo que é agradável. Não é mesmo? Estamos mostrando o horário, né? 10 minutos, mas não tem tempo, não. 30 minutos. E assim, ó, não é algo agradável. Como assim? Uma pessoa se afastar, uma pessoa sair de uma igreja para outra. Eu, quando saí, cara, de verdade, até hoje, eu amo o Ministério Ser Filho. Mas a primeira igreja que eu me converti, eu amava. Ó, eu fui para o encontro em outra igreja. Aí o pastor chegou em mim, vai ser maravilhoso aqui. Eu falei, então eu quero voltar para a minha igreja. Eu não entendi, eu queria voltar para a primeira que eu tinha aceitado Jesus. E assim, ó, eu não queria ter saído de lá, eu queria ter ficado lá. Então assim, ó, aconteceu tanta coisa que eu não consegui mais me enquadrar por causa dessa questão. Coisas, escolhas que, tipo assim, ó, entraram em questões que nem o Saul falou, opa, eu não consigo mais, tem coisas que eu não... E aí? E assim, ó, eu sei que a misericórdia do Senhor vai alinhar, vai direcionar, mas era bom mesmo que todos estivessem juntos. Então, assim, não pode ter nada um contra o outro. Então, assim, tudo que você faz tem... Tudo que você fizer na vida, cara, vai ter
o rebote. Então, assim, jogou, de alguma maneira vai respingar de volta em você. Então, assim, jogou água no teto, vai respingar em você. O que você está jogando? Vai respingar em você. Jogou no teto, ela vai cair em você. Então, assim, hoje, a igreja precisa se unir, precisa se amar, não se alegrar, esse quem saiu é bom. É nada, não. É bom que todos tenham um coração de irmãos. Imagina só no último dia como é que vai ser, mano. Tô contando bem, eu não gosto dele. Mas não gosta por quê? Seu irmão. Ou o que já fez por você, o que você já fez por ele, você não pode ter isso. Porque às vezes é o próprio líder que fecha o coração e fala, eu não quero mais saber de ninguém. Como assim? Tal outra pessoa para mim morreu. Cuidado, porque o pai dele é brabo. Como assim o pai dele é brabo? Olha, o pai é brabo. Você chega e fala, outra pessoa já era. Fala, rapaz, cuidado. Por quê? Porque o pai dele é bravo. Que pai dele? O seu pai. O pai dele? Ele não quer que tenha esse tipo de coisa. Assim, não é para ficar falando mal. Não é para ficar atacando. Não é. Por quê? Isso é coisa de gente que não faz parte da família. A família vai se destruir. Vai chegar uma hora, cara, que diante de Deus você vai falar o quê? Não, por que você fez isso? Falou isso? Por que você fez isso? Porque eu achei que ele estava errado, mas quem é você para se posicionar e se expressar contra o Filho de Deus? Isso que eu aprendi muito com você na questão de... você ficou sabendo de tal coisa? O que você acha? Irmão, mesmo você tendo uma opinião muito boa, você fala, não tenho mais o que fazer. Não vale. É igual você ir na mesa da Church do Reino e... Então, não sei o que, fulano, não sei o que. Pra quê? Eu tenho mais que... Vamos falar de coisa boa, cara. Mas o que você acha? Cara, eu tô olhando pro meu coração, eu quero Deus. E aqui eu consigo buscar Deus, eu consigo servir, eu consigo amar as pessoas, eu consigo ser discipulado. Então, já era. Não mudou. Até Jesus voltar, eu consigo ser ministrado aqui. Agora, se é aquela questão, se entra na questão do Saul, que travou, cara, se entra, né, para entrar na vida de Saul, foi um processo ali de orgulho, de não tinha o que fazer. Não tinha volta. Que era o que você falou, que você citou dos ministérios, né, que e ele falou aqui de rebeldia e arrogância. O próprio Deus não tinha mais... Chegou no limite onde o Deus sabe do dia de amanhã. Então você olhou para o Saul e falou, pode escolher outro já. O outro nem ia entrar. Ele nem ia entrar. Cara, é anos pro próximo entrar. Só que Deus sabia que a arrogância, o orgulho e a rebeldia entrou de tal maneira que ele não iria voltar ao arrependimento. Então assim, acabou. O que Deus fez, não é que Deus foi ruim. Deus vai no futuro, falando, já escolhe outro, porque ele não vai voltar e ele não voltou. A ponto de ninguém vai me matar. Cara se matou, meu. E nesse tempo, pai, por exemplo, Saul ainda ficou no reinado, ele continuou dando ordens. Nesse tempo, se o Samuel obedecesse, não, mas ele tá zoado, eu não vou obedecer. Cara, esse é o ponto que as pessoas se perdem. Eu não vou obedecer porque ele tá... Não, mas ele ainda é o rei. Ainda ele é o rei, aí entra na questão... Deus vai abençoar. Deus vai dar respaldo. Mesmo que pareça algo bom, Deus vai fazer que coopere pro seu... Você ama Deus? É ter essa confiança de tipo, cara, eu tô tranquilo. Mas fulano... Cara, é ele, Deus, ele vai se ver lá. Eu tô olhando pro meu coração, né, pai? Você lembra? Se perdem nisso. Para encerrar, você lembra quando Deus vai falar com Abraão? E aí... Ele fala, esconderei, né, do meu amigo, o que vai acontecer lá em Sodoma e Gomorra. E conta que veio ver se era verdade. O que acusaram a cidade. E aí? Deus, ele quer saber, é isso mesmo? Não vai ter jeito? Não tem volta? Não tem volta? Não. Não tem arrependimento? Não tem arrependimento? Não. Ele veio ver, é isso mesmo? Não vai? Não. E aí? Não tem o que fazer. Então assim, nós temos... em Cristo, a graça. Então, assim, pode ser que você está nos ouvindo aí, você está doído. Tô com o coração chateado. Eu não acho que eu tenho que seguir tudo, eu não acho que eu tenho que... mas se alinha, conversa, se explica. Não permita que se torne uma rebelião. Então, assim, pode ser que você até saiu já, está ouvindo hoje, saiu de uma igreja e agiu com rebelião. Cara, volta lá, pede perdão.
abraça, seja amigo. No último dia nós vamos estar todo mundo junto. Então, assim, não pode ter esse tipo de coisa. A igreja não pode aceitar esse tipo de coisa. Não, lógico que não. Imagina só, nós estamos trabalhando, todos nós trabalhando, para que o maior número de pessoas sejam salvos. E aí? É um trabalho. E só para isso? Não. Ser salvo, cara, é algo muito complexo. Você falou de alguém que ama em santidade. Tá entendendo, não? O maior número de pessoas serem salvas. Não o maior número de pessoas aceitar Jesus e abandonar. Não. Quando ele fala o maior número de pessoas sendo salvas, aceita e vive uma vida de santidade. Então, assim, tá ouvindo? Cara, não tem indireta nenhuma. É para mim. É para ele. É Coração. pastor. É para os corações estarem alinhados. Ou você que está ouvindo aí, está com raiva de mim. Vem falar comigo. Ou vamos conversar, vamos se alinhar. Ou você fez uma coisa terrível, eu tenho que me consertar. Eu tenho que sentar e pedir perdão e se acertar, porque o último dia está chegando. Então, assim, ninguém pode ter nada contra ninguém. E nós precisamos. Então, assim, toda vez que eu sei que alguma pessoa que nós estávamos meio assim, acontece algo assim, eu vou pra cima, e aí, vamos sentar, vamos conversar. Tem gente que até se espanta quando eu chego, e aí? Cara, eu já entrei em igrejas do nada pra abraçar e conversar com a galera, ficar meio assim comigo. Mas eu entendo que é o que Jesus deseja, que não tenha rebelião. Como assim? Se aconteceu uma rebelião da minha parte, eu preciso hoje, é o que eu estou dizendo, em Cristo nós temos a oportunidade de nos arrepender. E assim, pode ser que nós cometemos rebelião. Então assim, são tantas áreas da vida, é trabalho, não é? Muitos papéis, né? Tanta coisa que agir com rebelião tem que voltar atrás. E aí? Volta atrás, se arrepende e abandona isso. Então se você está ouvindo, nossa, não é para manipular. Não, lógico que não. Cara, eu quero no último dia chegar e entrar no céu. Eu não quero ficar na porta do lado de fora porque eu fui um rebelde, porque eu faltei com obediência, o coração de pedra. Não, eu quero ter irmãos. Eu quero ter uma família. Eu quero chegar lá e ter uma família. Então, assim, não importa o que aconteceu, ter uma família. E assim, é o que eu disse, nós erramos. Nós erramos, nós falhamos com as pessoas. E nós temos que alinhar as coisas. Ter também coração para pedir perdão, para se arrepender. E de coração, não de mentira. Não, o que as pessoas vão falar. Cara, o que as pessoas vão falar? É o que o nosso Pai, que está vendo tudo, ninguém se esconde dele, esquadrinha o coração na geral. É o que o nosso Deus. E Jesus não veio para a igreja funcionar, para ter um mídia, para ter isso, para ter aquilo. Não, nós temos isso para dar um suporte para a igreja avançar. Mas ele veio para a santidade, para a pureza, para a gente ser irmão, para ser uma família. A igreja é uma família. Mas não é isso que acontece. Então vamos fazer acontecer. E aí? Mas eu fui embora, não quero mais voltar. Você está ouvindo? Eu falo, tem que voltar, a gente tem que ser família. Esses dias um discípulo, eu falei para ele, eu juntei lá na frente do altar. Lá. Falei, filho, fica, mano, vence, vamos andar junto, você é importante e tal. Bom, real, a pessoa vai saber que falou, quem é. Só eu e ela. Mas, puxa, falaram que eu fiz algumas coisas com segunda intenção, que eu não amei, que eu fiz para ajudar, fiz de coração. E eu falei, eu acredito em você. As pessoas falam demais. Então, assim, julgam coisas que não tem que julgar. Fica, vence isso, não permite. Isso aí é Satanás tentando desanimar você não andar com Deus. Não pode. Mas foi a igreja. Eu falei, esse é o problema. A igreja precisa amadurecer e parar com isso. Não falar mal do outro, é defender. É ser família. E assim, não pode se separar. A gente pode se separar? Como? Se no último dia a porta é a mesma. Pro mesmo lugar. A porta é a mesma. De nós 2 anos para cá. E agora? Vamos lá. E aí? Não tem mais tempo. O negócio está cerrado e não tem nada resolvido entre a gente. E aí? Como é que vai passar? Como é que nós vamos entrar para morar no Santo dos Santos, lugar onde a santidade é totalmente plena em Deus ali, a gente não está assim, um com o outro. Então, se a gente não se ama, que a gente se vê, cara, vai obedecer a Deus. Então, assim, se você não obedece quem você vê, se você não consegue se alinhar... aquilo que você está vendo, seu como irmão. é que nós vamos seguir quando não tiver ninguém? Como é que vai ser? Então, não vai seguir. Então, essa é a questão. Isso. Coisa boa, né, Pedro? Agradar o coração de Deus. Dá para ficar aqui muito tempo. Coisa boa, né? E tem várias
testemunhos, várias passagens que me vêm na cabeça, várias direções dele, e nenhuma direção que você me deu foi para, né, para coisa ruim, né? Sempre foi para santidade, para obediência, para o reino. Cara, nunca foi ao contrário disso, né? O Então, que você faz com o seu filho? eu só quero o bem para ele, direciono mesmo que para ele ali, eu falo, nossa, ele tá gritando comigo, ele tá, cara, sempre pro bem, cara. Exatamente. Nunca vai ser ao contrário disso, né? Não tem jeito. A família verdadeira é isso. Vai sempre apontar pro bem, cara, olhar pro seu coração e Na segue. terra, no mundo. É esse o problema. No mundo, as pessoas querem vencer batalhas, querem estar por cima, querem estar... Por que o Saul perdeu? Porque ele entrou nessa questão mundana de... De status, não, É ilusão. é isso. Isso é ilusão. Então, que a cada dia a gente venha estar mais perto do coração de Deus, na submissão, na obediência. Não deixar de sacrificar, porque o Senhor ama que se entreguem. Tanto é que ele amou o mundo que ele sacrificou. Ele sacrificou o filho. E aí, sacrifício parou? Sacrifício de animais. As nossas vidas. como sacrifício vivo. Vivo ao Senhor, é o que o Paulo ministra. E é o que nós temos que viver. Sacrificar é amar. Uns amando os outros. E assim, ó, tem alguma coisa meio assim? Resolve. Resolve já. Não deixa Satanás, o mundo dominar, entende? Não deixa isso acontecer. Se resolve e avança e vai para frente. É isso. E é essa questão. Coisa boa, né? Glória a Deus, meus irmãos. Que bênção, né? Como sempre, a gente ouve aqui o homem de Deus e acaba fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente já viveu, né? De toda a caminhada. Esses dias eu passei nas nossas primeiras igrejas, o segundo salão, que foi na Joaquim da Silva Frade, e me veio vários flashes. Falei, meu Deus, como a gente era e como a gente agora tá muito mais... Nossa, a gente tá 10 vezes melhor, mais amando a Deus, amando as pessoas. Meu Deus, é completamente diferente. Então, a gente anda evoluindo muito e sempre nessa questão, ouvindo, obedecendo, olhando para o seu coração e sendo uma pessoa melhor. Eu estou muito melhor agora do que alguns anos atrás, porque nessa linha de submissão e obediência, né? E é isso, AP. Obrigado. Foi E maravilhoso. sempre que quiser, né? Sempre que quiser, é só chegar e nos ministrar. Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo, como a AP disse, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Sempre a gente vai estar aqui toda semana compartilhando a palavra de Deus com o homem de Deus que não apenas vai ensinar algo, mas vai mostrar na prática que é o que a gente faz. A gente testemunha daquilo que a gente vive, a gente prega daquilo que a gente vive. Não é apenas um curso ou algo do tipo, mas é uma vivência. A gente tem história, a gente tem vida. A gente tem, cara, se for escrever um livro de tudo que a gente viveu, aprendeu na prática, é muita coisa. Então tem muito a agregar no seu coração de quem está ouvindo. Talvez você seja uma ferramenta usada por Deus para enviar esse vídeo para alguém e essa pessoa ser ministrada com essa mensagem. Então, que Deus abençoe vocês. Sim. Obrigado, AP. E eu queria agradecer a toda a igreja. Meu, quantas pessoas maravilhosas nós temos, né? Nós temos muitos homens e mulheres que a gente olha e fala, meu Deus, vale a pena. Cara, é sério, vale a pena. Tanta vale gente, a pena continuar. Porque... A gente foi na IUP, né? E aí um monte de gente foi junto. Eu nem sabia, coloquei no grupo, um monte de gente foi. Nossa, eu fiquei muito feliz que tinha um legal. monte de discípulos e nós adoramos juntos, nós buscamos o Senhor junto. Foi em outro lugar, tipo, invertido. A galera foi e gravou o vídeo, e a banda tocou, e teve pregação. Foi maravilhoso, foi uma comunhão extraordinária, que a igreja é essa questão. Então, assim, eu queria dizer que eu e minha esposa, nós somos muito felizes por todos, por toda a igreja, como eu amo todos vocês, e é uma aliança, literalmente, de família. A eternidade, ela está nas nossas vidas, e eu sou muito grato por cada um de vocês, por cada sacrifício,
pela obediência, porque são pessoas, meu, extraordinárias, que se entregam a Cristo e as pessoas amando, dando as suas vidas para que mais pessoas venham conhecer o nosso Senhor, que é o objetivo. A igreja está aqui para ter uma vida de santidade e salvar o maior número de pessoas. Então, continue firme, avançando, porque nós nunca vamos deixar de avançar se A gente nunca vai parar. Cristo é o centro. É isso. Cristo é o centro das nossas vidas. É isso. É isso, AP. Obrigado. Que Deus abençoe. Tamo junto sempre. Não se esqueça, o Ministério Ser Filho. Cada um de vocês. Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima.